nós estivemos em Miami, foi um momento de nos certificarmos nessa técnica. Eu acabei perdendo um pouco a sequência de vocês, mas agora então eu vou dar sequência àquilo que nós tínhamos programado antes. Rafa, nós temos uma grande busca, né, na verdade histórica, dos homens sobre aumento peniano. E essa busca ela não é só sobre engrossamento, mas também sobre comprimento, sobre aumento do tamanho em geral. Eu gostaria que tu dissesse, falasse um pouco para nós sobre a real importância, o que a gente sabe sobre esses dados, sobre a importância do comprimento, a importância da grossura do pênis, quais são os dados que a literatura nos traz sobre a importância dessas medidas. Muito bem. Bom, boa noite de novo para você, Bruno, bem-vindo de volta. Eu acho que quando a gente fala em aumento peniano, existe ainda hoje um tabu e uma polêmica, tanto quando a gente fala isso entre médicos, quanto para os pacientes, quando eles trazem isso para a gente. Mas é óbvio que o homem de hoje, ano 2023, não é mais o homem de antigamente. O homem de hoje se sente muito mais à vontade para conversar sobre isso com o seu médico, para buscar e mesmo para matar sua curiosidade, né, para entender como funcionam as técnicas disponíveis hoje no mercado. E, obviamente, a internet ajuda muito nesse sentido, porque é uma fonte de informação confidencial. Então, mesmo para aqueles que se sentem mais desencorajados ou um pouco mais tímidos em procurar informação, a internet ajuda nesse sentido. O grande problema é que a internet traz de tudo. A internet traz informações ótimas, técnicas de qualidade, mas traz também muita bobagem, traz charlatanismo, traz divulgação enganosa, né, propaganda enganosa de muitas técnicas de aumento peniano, e isso fez muitos homens vítimas de maus profissionais ao longo do tempo. Isso fez com que existisse um preconceito imenso quando se fala de aumento peniano. Bom, respondendo diretamente a sua pergunta, existe hoje, né, no homem brasileiro e no mundo em geral, uma demanda crescente e muito importante de homens buscando por aumento peniano, por diversas razões. Alguns deles com problemas realmente anatômicos muito importantes. São homens com micropênis, com hipospádia, né, sequelas de hipospádia, homens que fizeram alguma cirurgia pélvica mais importante, enfim, homens que realmente têm uma anormalidade anatômica e que precisam de uma cirurgia que, nesse caso, seria uma cirurgia reconstrutiva. Mas o que a gente tem percebido também é um aumento na demanda por um procedimento cosmético, estético do pênis. Essa é a realidade. Do homem que tem um pênis dentro do que significaria um tamanho limítrofe, dentro do normal, né, mas que ele desejaria aumentar um pouco, tanto o comprimento, quanto, na maioria das vezes, a grossura do pênis. E isso por várias razões. Tanto porque ele pode ter uma ansiedade com relação ao tamanho do pênis, e isso não é necessariamente um diagnóstico psiquiátrico, né? É diferente do paciente que tem a chamada dismorfofobia, que é o paciente que nunca vai estar satisfeito com o próprio corpo. Essa sim é uma doença psiquiátrica. Mas nós temos o paciente que simplesmente quer um pouco mais de volume peniano, porque aquilo está atrapalhando a vida sexual dele, porque ele não se sente à vontade em ficar nu na frente da parceira, ou às vezes isso está atrapalhando a vida social dele, não é só no âmbito sexual, mas é o homem que não consegue frequentar uma praia ou uma piscina porque ele se sente constrangido, vestiário nem pensar, é a famosa síndrome do vestiário, né? Então esses homens têm procurado a nossa ajuda, nossa e de outros profissionais, para potencializar um pouco o aumento, tanto em comprimento, mas principalmente em grossura do pênis. Perfeito, Rafa. Então é isso que nós queremos trazer hoje, né? A importância de nós abordarmos esse tema, porque nós, urologistas, ficamos reféns de tratar complicações. Isso nos últimos anos, talvez na história, né, moderna da urologia, o nosso papel diante dessas técnicas sempre foi receber o paciente quando esses tratamentos deram errado, por profissionais sem treinamento, por técnicas inadequadas. E nada melhor do que profissionais que têm um treinamento longo, né, extenso em anatomia,
urológica, em anatomia peniana, para tratar, então, e realizar esses procedimentos. O nosso grande desafio agora é entender, né, o mundo da estética, entender que nós estamos lidando com um paciente que ele tem demandas diferentes e ele tem objetivos diferentes do que aquilo que nós éramos acostumados a tratar com danos funcionais. Então, hoje aqui nós estamos falando, então, do urofil, e para introduzir já o tema, acredito que várias pessoas esperam que nós digamos o que é. Então, o urofil ele é uma técnica de engrossamento peniano, é uma técnica de preenchimento peniano através de uma injeção de um material específico, que é um ácido hialurônico com características que elas são particulares, peculiares para a injeção nesse local anatômico. Gostaria de lembrar que o ácido hialurônico é usado há muitos anos, então, na parte da cirurgia plástica, dermatológica, estética, para preenchimentos em face. Então, é um material já muito bem conhecido e com um perfil de segurança já muito bem conhecido. Eu gostaria de... corpo, né, Bruno? Como, Rafa? E que faz parte do corpo humano, né? Uma substância que a gente já tem no corpo. Eu acho que essa é a principal vantagem, não é? Exatamente. Então, assim, isso é algo que nos traz ainda mais segurança e nos deixa ainda mais confiantes, né, de que estamos realmente diante de um produto, de uma técnica segura e que vai trazer bons resultados para os pacientes brasileiros. E Thiago, uma outra informação também, né, Bruno, é que existem vários tipos de ácido hialurônico e foi testado um tipo específico que tem as características que permitem a aplicação nessa região e que tem as características para manutenção de calibre nessa região, para menor absorção, todas as características necessárias para esse procedimento, né? Exatamente, é algo muito importante isso, porque não é qualquer ácido hialurônico que vai desempenhar o papel, né? Então, por isso que é uma técnica que vem de anos de estudo e veio, né, respaldada por uma pessoa de grande relevância, né, no meio mundial da andrologia, né, da urologia da cirurgia peniana. Então, eu gostaria de aproveitar esse gancho e pedir para o Thiago falar um pouco, né, sobre quem é o grande nome que está atrás do urofil, desenvolvedor dessa técnica nos Estados Unidos, e para vocês entenderem um pouco do respaldo que essa técnica tem. Bom, então, a pessoa responsável por desenvolver a técnica, né, e patentear a técnica urofil é o Dr. Paul Perito. Ele é um urologista, cirurgião especialista em implante de prótese peniana e cirurgias penianas, e há mais de 10 anos ele vem desenvolvendo alguma forma de preenchimento peniano, né, e foi onde ele chegou na técnica do urofil, e determinou o tipo de ácido hialurônico, as características necessárias do ácido hialurônico para que tivesse bons resultados, e realmente, sem dúvida, é um nome reconhecido por todos na comunidade das cirurgias penianas, da andrologia como um todo, né? E já é um cirurgião que já desenvolveu uma técnica de implante de prótese peniana minimamente invasiva, né, de prótese peniana por via de acesso infrapúbico, onde nós já tivemos a oportunidade de fazer o treinamento com ele, então a gente já tem esse contato com o Dr. Paul Perito anterior já a isso, e foi realmente nesses 10 anos que ele vem desenvolvendo e demonstrando a experiência dele, que ele conseguiu aprimorar cada vez mais a técnica e que chegou o momento que ele começou a expandir esse conhecimento, a difundir o conhecimento sobre o urofil, que foi quando a gente acabou indo fazer o curso agora nesse início de ano, para conhecer um pouco mais a técnica, entender mais qual é o paciente que vai se beneficiar, qual é o resultado realmente que nós vamos conseguir com essa técnica, como manejamos as aplicações, o pós-aplicação, como a gente deve fazer a abordagem desse paciente com uma pessoa que tem uma grande experiência em cirurgias penianas. Porque isso remete também a outro tópico, né, muito relevante, que é o urofil ele ser difundido apenas por profissionais que tenham grande
tenha um grande treinamento, então, na área de urologia, principalmente na área da andrologia, principalmente na área da cirurgia peniana. Esse foi um cuidado, então, que o Dr. Paul Perito teve na expansão da marca. Então, gostaria de deixar claro isso, que todos os profissionais treinados, então, são profissionais que têm uma expertise e um treinamento específico em cirurgia peniana. Algo que é muito relevante, então, né, é nós sabermos que apenas profissionais, então, que têm todo esse treinamento e todo esse know-how estão manejando esse procedimento. Rafa, eu gostaria de te perguntar um pouco a tua percepção, então, sobre isso, sobre a importância de termos profissionais treinados realizando esse procedimento. Bom, acho que só para complementar o que vocês disseram, primeiro, e para quem está nos ouvindo entender, especialmente os outros colegas médicos que estão nos ouvindo, diferente de outros cursos ou de outras certificações, em que basta o médico falar, bom, eu me interesso por essa técnica, eu vou aprender, eu vou estudar, nesse caso, houve uma seleção externa de apenas alguns médicos no Brasil para que fossem aos Estados Unidos serem certificados nessa técnica, como aconteceu também em outros países da América Latina. Então, é claro que nós tínhamos interesse porque nós trabalhamos nessa área, mas a escolha foi uma escolha externa, né, validada pelo Paul Perito, por já ter esse contato com a nossa prática, para que a gente pudesse exercer e sermos os representantes dessa técnica aqui no Brasil, né? Então, acho que é importante deixar isso claro, porque a gente às vezes é muito questionado por outros colegas, como que faz, como que funciona. Então, não basta, né, não parte necessariamente da gente. Existe uma indicação externa que decide quem é que vai ser certificado na técnica e quem não vai. E por que eles fizeram desse jeito? Porque todas as outras técnicas que se apresentaram até agora de aumento peniano fracassaram, praticamente. E por que fracassaram? Ou porque a técnica em si é ruim, ou porque ela era feita e desenvolvida por profissionais que não têm experiência com anatomia e cirurgia do pênis, né? Então, é óbvio que os profissionais que atuam na área de estética são diversos. Então, a gente tem médicos cirurgiões plásticos, a gente tem médicos de outras especialidades, a gente tem biomédicos, hoje em dia tem dentistas, enfim, tem profissionais que não são nem da área da saúde, atuando na área de estética. E não existe no Brasil uma regulação para isso. Mas isso fez com que, com o passar do tempo, muitos procedimentos caíssem em desuso e, mais do que isso, fossem contraindicados pelas entidades médicas pelo grande número de complicações que a gente via nos nossos consultórios. Pacientes, muitas vezes, com o pênis deformado, né? E lembrando que o pênis é um órgão funcional, ele precisa ter um aspecto adequado tanto no estado flácido quanto em ereção, então isso torna o procedimento ainda mais difícil, qualquer procedimento no pênis se torna ainda mais difícil por causa dessa dinâmica do pênis, e a gente, então, se deparava com muita complicação. Então, durante anos, se usou outros tipos de ácido hialurônico, mas o grande problema de não ser feita pela técnica Urofil é que esse ácido hialurônico, justamente por fazer parte do nosso corpo, ele era rapidamente absorvido, então é um procedimento que não tem um custo tão irrisório, e que o paciente tinha que reaplicar num período muito curto, porque quando não é feito com a técnica Urofil, a absorção acontece muito rápido. Outros procedimentos, outras técnicas que existiram ao longo do tempo foram, por exemplo, o preenchimento com PMMA, que é absolutamente contraindicado, não só pela Sociedade Brasileira de Urologia, como pela Sociedade de Cirurgia Plástica e tantas outras, porque esse é um produto completamente sintético que pode fazer uma reação muito importante no organismo, né, e pode se agrupar de maneira que o pênis fique completamente deformado. Então, o produto vai só para um lado, ou só para o outro, ou fica cheio de calombos, né, cheio de deformidades no aspecto do pênis, na superfície do pênis. Então, isso fez com que a gente tivesse que tirar PMMA quantas vezes? E é uma cirurgia extremamente invasiva e complexa, porque o produto fica aderido embaixo da pele do pênis. É muito complicado. Outros colegas já fazer com gordura, por exemplo, né, pessoal? Então, faz uma lipoaspiração, processa a gordura e injeta. Isso é feito em outras áreas do corpo, aparentemente sem grandes problemas. A gente, como urologista, acaba não tendo tanto contato, mas a gente tem
informação de cirurgiões plásticos, etc., que fazem preenchimento com gordura em outras áreas do corpo sem grandes problemas. Mas no pênis, especificamente, por ter essa característica dinâmica de estado flácido, de ereção, também o enxerto com gordura não trouxe bons resultados. De novo, a gordura acumula para um lado só, você sente várias nodulações na superfície do pênis. Migração para o escroto. Migração para o escroto, em casos piores, aí é terrível, dramático. Então, tudo isso fez com que essas técnicas fossem abandonadas pelos urologistas. Essas técnicas ainda, infelizmente, tem quem faça. Profissionais pouco capacitados ou completamente incapacitados, em alguns casos, essa é a realidade, né? Muita propaganda enganosa, porque a internet, infelizmente, dá espaço para tudo. Mas foi justamente por entender isso, e isso não acontece só no Brasil, isso acontece nos Estados Unidos, isso acontece em diversos outros países. É por isso que quando o Paul Perito, que é o maior nome da andrologia no mundo hoje, desenvolveu e patenteou essa técnica, ele disse, opa, pera um pouquinho, vamos tomar cuidado com quem vai manusear para que a gente tenha o melhor resultado possível e não tenha esse tipo de dificuldade e de sabor, né, nos nossos resultados. Isso é importante, então, nós salientarmos de novo, então, que o Urofil, na verdade, ele não é um produto, o Urofil, ele não é o ácido hialurônico, o Urofil, ele é uma técnica patenteada e que ela vem para resolver todos esses problemas que o Dr. Rafael acabou de falar. Então, todos esses anos de resultados ruins, o Dr. Paul Perito teve o grande cuidado de desenvolver uma técnica ao longo desses 10 anos para sanar esses problemas. Então, o Urofil, ele é uma técnica, é uma forma de aplicação de um ácido hialurônico específico, e que dessa forma nós conseguimos entregar um resultado seguro e um resultado duradouro. Tiago, eu gostaria então que tu falasse um pouco mais sobre a técnica, sobre como é a construção desse processo, porque acredito que os pacientes tenham a grande dúvida deles é isso, como é feito e o que esperar, em quanto tempo e os cuidados. Bom, na verdade, então, concluindo, né, isso que você falou, ele desenvolveu essa técnica ao longo do tempo, ele foi aprimorando. Então, a técnica aprimorada, na verdade, ele observou que realmente não adianta fazer infusão de grandes quantidades de produto, não adianta você aplicar tudo de uma vez só, como é muito realizado com PMMA, com gordura, igual o Rafael comentou, que é feito tudo de uma vez só, e o paciente acaba tendo resultados catastróficos. No caso do Urofil, são feitos em sessões, o paciente fará algumas sessões de aplicações de quantidades menores, associadas a sessões de remodelamento. Então, o paciente ele vai ser submetido à aplicação do produto na haste peniana, de uma certa quantidade, dependendo do tamanho do pênis, do calibre do pênis, e nesse mesmo momento, isso é tudo com anestesia local, né? O paciente não precisa ser sedado, não precisa fazer em centro cirúrgico, né? É um procedimento não invasivo, não cirúrgico, e é aplicada uma certa quantidade pequena do produto e é feito um modelamento no pênis desse produto. Na semana seguinte, por exemplo, o paciente retorna para a reavaliação para ver como está e para fazer um novo remodelamento desse produto. Na semana subsequente, uma nova aplicação de mais uma certa quantidade e assim sucessivamente até que tenhamos um resultado adequado tanto estética quanto funcionalmente para esse paciente, para que a gente não tenha imperfeições, não tenha alterações no calibre do pênis que fiquem com nodularidades, com imperfeições, com depressões nessa região. Então, nós vamos remodelando, nós vamos reconstruindo, vamos fazendo a reconstrução dessa camada de produto até que você chegue realmente no resultado esperado para o paciente. E nisso vai depender muito de tamanho peniano, de calibre peniano. Então, nós podemos usar diversos volumes desse ácido hialurônico, né, para que a gente possa fazer esse modelamento. E depois, no futuro, se for necessário, podemos fazer pequenos reapliques para fazer correções de pequenas imperfeições, de pequenas alterações. Então, ele é um procedimento estagiado, não é um procedimento de uma única ida, né? Então, o paciente não vai uma única vez no consultório e está tudo resolvido. Ele vai uma vez para ser preparado, para entender como funciona, para como vai ser feito.
Aí ele vai começar essas aplicações, vai voltar para remodelar, até que ele vai chegar no resultado final, que pode levar 1 mês e meio, 2 meses, 2 meses e meio. Então, é um processo longo que o paciente tem que estar ciente de durante todo o período, como vai ser feito, né? E na novamente, verdade, esse frisando processo... que é um procedimento não cirúrgico, né? Então, ele não vai para o centro cirúrgico várias vezes. É um procedimento ambulatorial feito não cirurgicamente. Rafa, acho que é uma pergunta importante, então, uma dúvida importante é quanto tempo esse produto persiste, né, no organismo, por quanto tempo esse aumento da grossura ela persiste sem ter necessidade de novas aplicações? Pois é, então percebam que quando eu estava falando das outras técnicas, né, das outras opções que nós tivemos até agora, eu comentei com vocês que o ácido hialurônico comum, né, já foi utilizado anteriormente, porém o grande problema é que ele não é barato e era rapidamente absorvido. A grande questão, eu acho que a grande sacada da técnica do Urofil é justamente usar um produto estruturado, então ele tem uma consistência mais aproximada da consistência natural do pênis, e pelo local onde ele é aplicado, essa é a grande inovação, faz com que depois de praticamente 2 anos, ainda 90% do material esteja lá, ou seja, só 10% de toda aquela quantidade de ácido que você injetou vai ter sido absorvida após 21 a 24 meses do procedimento, quase 2 anos. Então, justamente isso foi algo que o Paul Perito lá nos Estados Unidos foi percebendo ao longo do tempo qual a melhor maneira e qual o melhor local no pênis para que seja infiltrado esse produto, a fim de não ter uma grande absorção. E esses dados não são nossos, porque esse produto está chegando no Brasil agora, mas são dados que ele traz para a gente, então, assim, de maneira extremamente confiável, de alguém que tem 10 anos de experiência com a técnica e que agora, 10 anos depois, resolveu abrir para o mundo a possibilidade de outros médicos em outros países levarem a técnica dele adiante, né? Então, acho que esse é um diferencial substancial. Depois de quase 2 anos, só 10% do material foi absorvido pelo corpo, o resto está lá. E não quer dizer que seja um material sintético que não possa ser trabalhado. Se por qualquer ventura, por qualquer motivo, tiver uma área que ficou com mais ácido do que a outra, uma área que ficou um pouco maior, ou se o paciente, porventura, teve qualquer outro tipo de problema, por se tratar de um produto biológico, né, um produto que a gente tem no corpo, a gente tem outras substâncias que podem simplesmente ser injetadas e digerir esse material, né, degradar esse material sem grandes problemas. Então, acho que esses dois detalhes são muito importantes para quem está ouvindo e quem pode ter um pouco de receio com relação a essa técnica de aumento peniano. Perfeito. Eu acho então que é um momento interessante nós fazermos um resumo, então. Então, o Urofil é uma técnica segura, que objetiva, então, o aumento do diâmetro do pênis, o engrossamento peniano, através de uma aplicação subdérmica, não cirúrgica. Então, o paciente ele é admitido de maneira ambulatorial, ele é feita uma anestesia local e é submetido ao início desse procedimento estagiado. Nós, via de regra, temos o tratamento como 6 semanas, então, dando um dado um pouco mais palpável, onde na primeira semana fizemos a aplicação, na segunda semana remodelamento, na terceira semana fizemos nova aplicação e assim seguimos até a 6ª semana, tendo um total de 3 injeções, né, de 3 aplicações do produto e 3 encontros de modelamento. É muito interessante porque isso permite com que nós identifiquemos de maneira rápida possíveis locais, possíveis imperfeições. Isso faz com que nós tenhamos um resultado estético muito melhor, porque o paciente ele é visto semanalmente. Caso seja necessário, depois no futuro, reaplicações, fazer pequenas correções, nós podemos utilizar pequenas doses para fazer essas aplicações e correções futuras, ou como o Rafael falou mesmo, nós podemos retirar, remover, né, algumas regiões com o uso de algumas substâncias, como a hialuronidase. Então, é um procedimento que ele nos permite tudo isso e também por isso é tão seguro, né? Eu gostaria então de pedir para o Thiago, então outro dado que sem dúvida é um dos mais
pedidos, né? Qual é o nosso limite de ganho? Quanto se pode ganhar com essa técnica em grossura, em diâmetro do pênis, né? E o quanto se aplica de produto? Como que isso funciona? Então, na verdade, a escolha da quantidade vai depender muito do tamanho do pênis e do calibre do pênis do paciente. Então, em média, nós vamos aplicar entre 15 e 20 ml. A cada aplicação, nós temos, em média, um ganho de 1/4 de polegada, cerca de 0,6 centímetros, né? Então, a gente objetiva, com o final do tratamento, um ganho próximo de 3 centímetros de circunferência peniana. Mas, lógico que depende muito do quanto vai ser injetado, do quanto o paciente precisa realmente. Então, talvez tenha que fazer reaplicações, tenha que fazer mais do que 3 sessões, às vezes precisa 4 sessões. Então, em média, nosso objetivo é chegar em 2 a 3 centímetros de ganho de circunferência. Esse é nosso alvo com as aplicações. Perfeito. Rafa, me diz uma coisa, o paciente tem um público, né, que é o paciente que tem prótese peniana. Prótese peniana tanto inflável, quanto a prótese peniana semirrígida. Esse grupo de pacientes, ele também é brindado, né, com esse tratamento, ele também pode né, ser tratado com essa técnica? Poxa, é super importante você trazer isso, né, Bruno? Eu acho que é uma dúvida frequente dos nossos pacientes em pós-operatório de prótese, especialmente o paciente com prótese semirrígida, porque muitas vezes o pênis ele fica com um aspecto tão bom do ponto de vista de comprimento que alguns pacientes pós-prótese semirrígida sentem necessidade de ter um ganho em diâmetro e a gente não tinha o que oferecer para esse paciente até então. Então, sem dúvida, a técnica, né, nós vimos lá, inclusive, alguns casos em Miami, a técnica pode ser feita tranquilamente no paciente que tem prótese peniana já, tanto o paciente que tem prótese semirrígida, também o paciente que tem prótese inflável, se quiser fazer, dá para fazer também. O produto não interfere no funcionamento e nem na duração, né, da prótese, na durabilidade dela, então dá para fazer tranquilamente e o resultado, inclusive, fica muito interessante, né? Perfeito, foi essa a nossa experiência, né? Nós tivemos vários casos lá em pacientes com prótese e realmente o paciente da prótese semirrígida, aonde a prótese não tem essa capacidade, então, né, de se expandir em diâmetro, em ganhar em grossura, o paciente fica bastante satisfeito e o resultado ele é bastante animador. Tiago, eu gostaria que tu dissesses para nós, então, assim, uma mensagem final tua sobre a técnica, sobre o que tu percebe do Urofil, né? E qual é a tua expectativa aí para os próximos anos nessa área de engrossamento peniano? Bom, na verdade, a técnica Urofil, ela mudou o paradigma, né? A gente, como foi comentado no início, nós só víamos o caso que dava problema, porque tudo que se usava dava muito problema, né? E com esse contato que nós tivemos com o Dr. Polperito durante o treinamento do Urofil, deu para perceber muito bem que realmente é um método mais seguro, é um método efetivo e que traz bons resultados. Então, realmente estamos andando num caminho que deve trazer um benefício para os pacientes que buscam que almejam essa melhoria no padrão do diâmetro peniano, né? Acredito que seja uma revolução aí que vem tendo na parte genital. Perfeito. E assim, uma das grandes angústias de nós, urologistas, né, é fazer isso de maneira ética. Então, assim, todos nós passamos por longa formação, 6 anos de formação médica, mais 6 anos de formação de especialidade, cirurgia geral, urologia, andrologia. Então, todos nós aqui queremos sempre entregar ao paciente um tratamento sério, um tratamento efetivo e um tratamento seguro. E, Rafa, eu gostaria que tu passasse um pouco a tua visão sobre isso, até para os nossos colegas, porque nós vivenciamos isso no dia a dia e fazendo parte desse processo. Rafa, como que você vê tudo isso? Bom, eu acho que nós temos 2 papéis fundamentais, né? O papel que a gente tem enquanto médico na assistência de trazer o melhor para o nosso paciente, quando a gente vai atrás de técnicas novas, confiáveis, seguras, é isso que a gente quer, trazer o melhor tratamento para o nosso paciente. E a gente vai conseguir entregar isso, né, do ponto de vista de estética genital daqui para frente. A gente já tem tido uma procura bastante interessante,
e essa procura tende a aumentar cada vez mais na medida que as pessoas conhecerem e saberem que essa possibilidade, que essa técnica existe. O nosso segundo papel é o papel de educação do público leigo, né, dos nossos pacientes, da sociedade de um modo geral, saberem com o tempo, e na medida que eles acompanharem também os nossos conteúdos, e conteúdo de outros colegas que são confiáveis também, e que têm experiência como andrologistas, eles vão saber separar o joio do trigo, vão saber entender que existe aumento peniano de modo ético, confiável e seguro, existem técnicas que ele vai aprender que ele tem que se afastar e não procurar, e não acreditar em tudo que se fala. Tem pessoas que oferecem resultados milagrosos, e o resultado milagroso, infelizmente, não existe, mas existe um resultado muito bom, oferecido de maneira segura. Acho que isso é o principal. Então, a gente tem que atuar das duas maneiras, né, dando atenção, suporte e o melhor tratamento para o nosso paciente de consultório, mas ao mesmo tempo fazer o que nós estamos fazendo aqui, que é muito mais do que falar para os nossos pacientes. A gente está falando para uma série de outras pessoas que podem ter dúvidas, podem conhecer pessoas que têm dúvidas e que vão espalhar a informação. Acho que esse é um grande objetivo nosso também. Perfeito. Então, a nossa live de hoje é sobre urofil, então uma técnica de engrossamento peniano. A nossa missão hoje era trazer informação, mostrar para vocês essa nova técnica que está à disposição no Brasil e também informar sobre a sua segurança, sobre a sua efetividade. Eu gostaria de agradecer, então, muito ao Dr. Rafael, ao Dr. Tiago, são grandes amigos e grandes urologistas, e estar junto de pessoas tão sérias e com um nome tão importante nos deixa seguros de que nós estamos no caminho certo. Então, vamos continuar com uma boa prática e tentando fazer com que o tema de engrossamento peniano ele seja visto com mais seriedade e que ele possa ser realizado de maneira segura e efetiva. Muito obrigado, Rafael, muito obrigado, Tiago, foi um grande prazer estar com vocês.